É isso aí, voltamos e voltei com uma notícia maravilhosa para você. Vem cá, minha amiga, meu amigo, vocês querem emagrecer? Quer mesmo? Então tem uma dica para você maravilhosa. Estou recebendo aqui na minha sala o doutor Sandro Ferraz, nutrólogo, que vai falar para a gente todas as dicas. Aliás, toda semana a gente tem dica boa de emagrecimento para vocês, hein? Boa tarde, doutor Sandro. E aí, cara? Tudo bem, Renato? Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo aqui, o pessoal da produção. Estou muito feliz em participar aqui do seu programa. Ó, é uma honra poder te receber. Toda semana, doutor Sandro, nós estamos sempre recebendo aqui médicos, seja nutrólogo, seja nutricionista, que estão sempre nos trazendo novidades e dicas concernentes ao emagrecimento. Mas só que tem um porém, tem pessoas que elas vão muito naquela onda do emagrecimento do chá, vão na onda de determinado tipo de vitamina. Qual que é a melhor receita que você daria para aquelas pessoas que estão nos assistindo que querem emagrecer? Olha, Renato, tirando assim uma receita que seja uma receita individualizada, a melhor coisa a se fazer é comer comida de verdade. Eu falo isso que o princípio, às vezes as pessoas querem inventar muito a respeito de nutrição, a respeito de alimentação, mas vamos pro de verdade, para comida de verdade. Então eu gosto sempre de exemplificar um conceito. O alimento, quanto mais próximo da origem, melhor a qualidade. Então, se você quer transicionar já a sua alimentação, sair dos embutidos, dos enlatados, industrializados, começar a comer comida de verdade, arroz, feijão, carne, peixe, frango, verduras, legumes, frutas, já é um passo enorme que você vai dar. E ainda, auxiliando isso tudo, uma hidratação correta. Esse é o primeiro passo que a pessoa deve dar quando ela quer mudar a alimentação. No nosso programa nós temos, o público é variado, porque não é um programa destinado para evangélicos, é para toda a população, para quem está nos assistindo. Temos pessoas que estão nos assistindo agora que são adeptas também da bebida alcoólica, tanto da bebida alcoólica da cerveja, quanto do vinho. Qual que é a dica que você dá para as pessoas que querem, né, se desvincular? Porque a bebida em si, a alcoólica, ela dá uma engordadinha. É um grande vilão, Querendo né? ou não, mas é um vilão grande. É um grande vilão. Na realidade, eu costumo usar duas palavras, inclusive dentro do meu consultório, que eu acho que as pessoas levando isso para a vida fica muito mais fácil. Sim. Bom senso e equilíbrio. Tudo demais vai te proporcionar algum dano, entende? Então, se você é uma pessoa que você tem hábitos diários de beber, de fazer a libação alcoólica, de estar ali o tempo inteiro bebendo, isso vai te trazer um prejuízo não só estético, não só na sua saúde física, mas na sua saúde mental, também como um todo. Agora, se esporadicamente você toma uma, duas taças de vinho, ou você é adepto da cervejinha e toma uma, duas, eu não vejo problema e nem acho que você vai viver mais nem menos por conta disso. E aquele ditado que muitas pessoas falam, que chegam para os nutrólogos e chegam também para os nutricionistas. Doutor, dia de semana, de segunda a sexta, eu dou aquela maneirada, como aquele filézinho de frango, ovo cozido, arroz integral. Mas quando chega sábado, domingo, não tem como, doutor. Eu exagero mesmo, piso na jaca, né? Põe um pé na jaca, né? Põe o pé na jaca, Põe um né? pé na jaca e eu exagero. Doutor, é viável essa tendência, as pessoas ficarem de segunda a sexta no light, aí chega sábado, domingo exagerar? Então, eu vou dizer uma coisa aqui que vai chocar até algumas pessoas que estão aí do outro lado, viu? Eu também faço isso. Só que eu não faço dessa forma. O que acontece? Chega no final de semana, eu tenho uma interação muito maior com a minha família, muitas vezes com as minhas filhas, e eu me permito fazer algumas coisas. E é esse o conselho que eu dou para as pessoas que estão assistindo a gente. Então, você que está do outro lado de casa, você precisa perceber que você não precisa excluir completamente uma alimentação que seja um pouco mais gordurosa e que te dê um pouco mais de prazer e felicidade. Mas você não precisa entrar também na sexta-feira, como muitas pessoas fazem depois do almoço, chutar o balde até o final do domingo na hora do Isso, alguns depois do almoço, todos já chega depois do trabalho, 4 horas expediente ou 6 horas da noite, já estão exagerando e vai até domingo à noite. Os meus pacientes relatam isso, olha, sexta-feira depois do almoço eu começo. Já começa. E aí eu paro só domingo à noite lá, no final da noite. Então, assim, isso é uma conta que não fecha, né? Se você for ver, se você regular de fato sua alimentação, equilibrar a sua alimentação durante a semana, né? E você começar na sexta-feira à tarde e parar no domingo no final da noite, essa conta não fecha. Você vai ingerir uma quantidade de gordura, de caloria, que vai ser muito mais nociva. Associado ainda que as pessoas no final de semana tendem a beber muito mais. Uau, é verdade. Nós estamos falando aqui um pouco sobre emagrecimento e nós queremos falar agora também a respeito de envelhecer com saúde e saudável. Todos, não vamos generalizar que sejam todos, mas muitas pessoas, vamos botar aí que 60% da população estão sendo muito adeptos da estética,
desse tipo de harmonização. Aí que tá, doutor. As pessoas querem exagerar agora, né? Vamos botar aí, que tá com seus 35, 40 anos. Quando chega aos seus 44 a 50 anos, já ser adepto da estética. Existe algum alimento saudável que você indica pra gente, que a gente possa colocar no nosso cardápio, que vai nos proporcionar uma pele saudável? Eu sei que já tem um, que é o pepino. É verdade. O pepino ajuda muito. O pepino ajuda, né? Pra caramba, né? Muito. Fiquei sabendo que se você comer pepino diariamente, você vai ficar com uma pele mega saudável, que é essa daqui de Dove. Pele de pêssego. Mas é por isso que usa o pepino também na órbita ocular, né? É verdade isso, doutor? É uma verdade. Muito Sério? daquela mancha escura que fica após uma noite de sono mal dormida tem a ver com a hidratação da pele. E quando você bota as rodelas de pepino ali, ele gera um quadro de hidratação, né? Gera também o refrescamento daquela área que melhora muito, atenua muito aquilo. Olha, eu ouvi dizer isso, vamos saber se era verdade. É então, verdade. é pra gente colocar as rodelas de pepino aqui na região do rosto? Quem tem tendência a essas olheiras aí, ficar com essas manchas, sim. Ai, meu Deus, deixa eu dar uma esticadinha, porque eu tenho... Aquilo que a gente tava conversando aqui nos bastidores, eu sou da noite. Então eu falei assim, doutor, eu sou da noite e eu não acordo muito cedo. Eu acordo um pouquinho assim, 9h30, 10 horas, e eu durmo bem tarde. O alimento, além do pepino, que eu indiquei aqui para as pessoas e o doutor confirmou, teria algum outro alimento saudável que venha nos deixar saudável também na saúde e venha retardar o envelhecimento? Cara, primeiro a gente precisa entender que dentro do processo de envelhecimento, o que você vai ter exacerbado é um excesso de radical livre. Verdade. Radical livre é o lixo tóxico que o produto das nossas células deixa no nosso organismo. Quanto mais tarde você dormir, quanto mais hábitos noturnos você tiver, mais radical livre. Então, para contrabalancear isso, você precisa usar o quê? Os antioxidantes. Os antioxidantes que são, em grande sua maioria, as vitaminas, né, que fazem esse papel. Então, você vai apostar ali em verduras, legumes, frutas e viver muito bem hidratado, para atenuar esse efeito deletério de você estar trabalhando na parte da noite, né? Rapaz, eu tô achando que o doutor Sandro iria ser meu amigo de poder, de poder me ajudar, de falar que quem dorme tarde, né, não vai causar dano nenhum, mas só que ele acabou de relatar que quem dorme tarde todos os dias, que é o caso do Renato Fernandes, né, que tem esse tende a envelhecer com mais rapidez. Sério, doutor? E morrer mais cedo. Ai, tá repreendido. Isso é uma tendência, mas existem outros tratamentos que você faz para amenizar essas tendências. Mas só que, vamos lá, me ajuda, doutor, me ajuda que eu te ajudo. Eu sou adepto também de muitas verduras, independente disso, eu como muitas verduras. Vamos lá, eu durmo tarde, você acabou de relatar que quem dorme tarde, né, tem uma tendência de envelhecer rápido e morrer cedo. Mas só que, perante a isso, todos os dias eu coloco na minha alimentação bastante verdura, cenoura, batata doce, isso todos os dias. Beterraba, cenoura, batata doce, rúcula, pepino, eu encho de legumes no meu prato, de saladas no meu prato. Ajuda também ou eu preciso melhorar a minha qualidade de sono? Então, assim, melhorar a qualidade de sono é uma das coisas essenciais para o processo de envelhecimento. Por que isso acontece? Porque por mais que você tenha algumas estratégias que possam minimizar isso, existem alguns processos que só acontecem dentro do processo noturno, no ciclo circadiano. E quando você começa a travar esse processo, automaticamente o seu corpo fica muito mais susceptível a algumas patologias. Que é por isso que costumam levar a gente antes do tempo. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas voltando onde você perguntou, eu gosto muito mais de falar de um sentido amplo do envelhecimento do que só da alimentação. Sim. Existem, por exemplo, no seu caso, existem algumas atitudes que você pode tomar que vão ser muito mais impactantes positivamente do que só a alimentação. Por exemplo, quando a gente fala de dieta, você tem uma noção, por exemplo, do que necessita comer, não só o que você come. Verdura é muito bom, legume é muito bom, mas não é só isso. A gente tem que ter uma quantidade de proteína, uma quantidade de gordura e uma quantidade de carboidrato. O nível de hidratação. Quanto você se hidrata de acordo com o que você precisa? Será que isso está ok, se não está? A gente precisa lembrar que 70% das células do nosso corpo são formadas de água. Então isso é muito importante. Aí a gente vem para uma outra parte chamada suplementação. E aí, quando a gente fala de suplementação, a maioria das pessoas imagina que suplementação é tomar whey protein, glutamina e creatina. Verdade. Isso também é suplementar. É um complemento.
Mas suplementar quer dizer você dar ao corpo o que você não consegue extrair da natureza ou dos alimentos. Então hoje a gente vive num momento onde as verduras e legumes são transgênicas, as carnes são hormonizadas e a gente tem um valor nutricional percebido muito menor. Então a gente acaba gerando algumas carências nutricionais que a gente precisa corrigir isso com o processo de envelhecimento. E aí entra a atividade física, né? Para manutenção do corpo, tendão, articulação, secreção hormonal, neurotransmissores, isso tudo, gerenciamento do estresse e sono. Eita. Qualidade do sono. Então tudo isso faz ali alguns pilares de um envelhecimento saudável. Entende? Ah, entendi. Uma coisa vai te ajudar, comer muito legume e verdura vai te ajudar, vai. Mas a reunião dessas coisas que vai te dar o sucesso no processo de envelhecimento. Que vai fazer com que eu complete meus 80 anos daqui... 84. 84, com essa pele linda. Já vi aqui, 84. Olha aí, com essa pele. É? Eu recebo. Eu também, amém. Então tá ligado, meu amigo. Quem é ligado na terra, tá ligado no céu. Ele já disse amém lá. Ah, então Deu tudo fechou. certo. Deu tudo certo. Fechou. Ô, doutor Sandro, nós sabemos que tem, falando agora um pouquinho sobre os jovens, a alimentação dos jovens é só fast food. Não generalizando que sejam todos. Não precisa generalizar. São Seja... 95%, não é muita gente. Uau, tudo isso? 95%. De 14 a 21 anos, 95% das pessoas têm uma alimentação baseada em fast food. Sério, doutor? É muito mais grave do que você imagina. Nossa. A cirrose gordurosa provocada pelo excesso de carboidrato está quase batendo, quase chegando perto do infarto do miocárdio, que é a patologia que mais mata no mundo. Tá ali, ó. A gente está vivendo uma pandemia de obesidade. E é por isso que a gente vê na televisão falar de saúde, falar de hábitos de saúde, porque é uma coisa alarmante. Esses dias eu atendi um menino de 11 anos com 1000 de triglicerídeo. Meu Deus, sério, doutor? 1000 de triglicerídeo. Um menino de 11 anos. E o que possa vir a levar Alimentação. Não, o que possa vir a acontecer com ele se Já estava acontecendo. Ele já estava pré-diabético, já estava hipertenso e já estava com um risco cardiovascular, 3. Ou seja, propenso a algum acidente vascular, um infarto, um derrame, tudo com 11 anos. Meu Deus, estou assustado aqui. Isso é muito mais comum do que você imagina. Aí eu te pergunto, a culpa é de quem? Poderíamos colocar uma culpa? Nesse caso? Olha, dos pais? Que não organizou? Completamente dos pais. Porque a pergunta que eu fiz, inclusive para a mãe dele, olha que coisa engraçada, né? Ela falou, ele tem hábitos, paladar infantil, só come coisa infantil, nunca comeu carne, só comeu nugget, nugget e outras coisas mais. E eu falei para ele, mas deixa eu fazer uma coisa, qual é o carro que ele tem? Aí ela falou, não, ele não tem carro, ele tem 11 anos. E o cartão de crédito dele? Não, ele não tem. Ué, mas ele não vai no mercado? Não. Então a responsabilidade é sua. O que tem dentro da sua casa, a responsabilidade é sua. Verdade. Ah, não, mas eu não quero me chatear com ele, eu não quero me indispor. Tudo bem, se você não quer se indispor com a alimentação dele, você vai ter que se indispor com a doença lá no futuro. Você falou? Óbvio. Esse é o meu papel. Eu não estou sentado atrás de uma mesa para alisar ninguém. Eu estou atrás de uma mesa para dizer a verdade, para promover a saúde. E se através disso, muitas vezes eu preciso ser rude, direto e verdadeiro, eu vou continuar sendo. Uau, gente, eu estou chocado, eu estou impactado com tudo que eu estou vendo aqui. Uma criança de 11 anos. Olha aí, mamãe, olha aí, papai. Pasmem. Doutor Sandro Ferraz aqui, abrindo o jogo, falando tudo concernente a alimentos que você tem deixado aí seu filho, é você que fica se ocupando. Porque tem muitas mães, muitos pais que se ocupam muito com seus afazeres de trabalho. Você sabe, até nós entendemos que muitas pessoas ficaram desempregadas, beleza, ficamos sim. Mas só que a gente não pode deixar de lado a alimentação e a saúde dos filhos. Renato, isso é imprescindível, cara. A gente precisa entender, às vezes a gente pega uma coisa muito prática ali, um bolozinho pronto, um leitinho pronto, alguma coisa pronta e coloca na lancheira das crianças ali. Você tem que ter a noção de que aquilo está detonando com a saúde do seu filho, a curto, médio e longo prazo. A curto, quando ele tem ali uma tendência genética a desenvolver alguma doença. E a médio e longo prazo, porque você vai gerar essa doença, tendo esse tipo de alimentação. E hoje, infelizmente, é o que você mais vê. As crianças se alimentando desses que a gente chama de trunk food, né? Os alimentos com caloria vazia, que
só são enchidos de gordura, açúcar, esse tipo de coisa, né? Eu queria que você falasse bem abertamente, porque você está abrindo o jogo e falando tudo aqui pra gente. Não que o fast food, me corrige, tá? Eu tô aqui com uma especialista, você estudou aí 6 a 8 anos estudando para poder nos ensinar. Não que o fast food, mãe e pai que estão nos assistindo, é proibido, mas a gente fazendo tudo com moderação e nos reorganizando a nossa vida e o nosso paladar, a pessoa possa vir a fazer uso também do fast food, não é isso? Mas foi o que a gente começou falando. Já abrindo falando isso. Equilíbrio e bom senso. Eu não posso dizer para você, porque eu sou médico, que eu não cometo alguns erros que as minhas filhas, por exemplo, uma vez ou outra não comam alguma coisa. Isso é uma mentira, eu estou sendo mentiroso, leviano nisso. Mas existe um bom senso, existe um equilíbrio. A gente não pode basear a alimentação, principalmente da galera jovem, em fast food. Porque aí a gente vai ver o nascer dessas doenças, esse momento que a gente está vivendo de obesidade mundial. Verdade. As pessoas cada vez mais obesas, cada vez mais doentes e inerentes dessas doenças que são secundárias à obesidade, hipertensão, diabetes, dislipidemia mista e assim sucessivamente, né? Então precisa ter uma consciência, precisa ter um cuidado muito grande. E eu quero falar também uma coisinha, que quando a gente fala fast food, parece que tudo é ruim. Não. Hoje já existem dentro dos aplicativos de fast food muita comida boa, uma comida funcional, você consegue pedir. Então não vamos generalizar isso, porque até quem está lá por trás vai ficar ofendido, né? O fast food é só ruim? Não é. É verdade. É você procurar uma opção que seja boa. É verdade. E como já foi falado aqui para o nosso doutor, a água em si é um líquido que nós precisamos estar consumindo isso todos os dias. Uns falam, agora não sei se você está sabendo dessa última, que estão falando que a gente não precisa tomar 2 litros de água por dia. Porque a tendência então tem que tomar, todos nós precisamos tomar 2 litros de água por dia, para cima, de 2 a 3. Agora vem uma outra especialista dizendo que não é necessário tomar, uns já vão pela medição de altura, o outro pelo que você tem de gordura no corpo. Ai, doutor, explica pra gente essa teoria aí, por favor. Olha, eu quero começar dizendo para você o seguinte, esse momento que a gente vive hoje, você vê todo mundo falando o seguinte, vamos usar óleo de coco, vamos usar banha de porco, vamos comer comida de verdade, vamos tomar água, e a gente está voltando para a realidade dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos antepassados, que eram as pessoas mais longevas, que eram as pessoas que eram menos acometidas com isso. E fazendo uma exemplificação muito fácil, porque senão a gente vai começar a falar da teoria de um de outro, né? É o seguinte, vamos nos basear no que as pessoas longevas faziam ou fazem. O que elas têm em comum? O que o povo asiático tem em comum? Hidratação. A base da alimentação é ter uma alimentação com muito menos carboidrato, uma alimentação com muito menos caloria, eles comem muito menos e se hidratam muito mais. Antes, durante e depois tem chá. Antes, durante e depois tem água. Então, sem esse achismo de quem está certo, de quem está errado, a gente precisa se basear no que funciona. Né? E o que funciona, o que eu vejo que funciona, a aplicabilidade disso é em quem se hidrata com muito mais decência, com muito mais vigor, quem toma conta disso literalmente. E uma continha, de repente você está aí do lado de casa, do outro lado, querendo saber quanto você precisa tomar de água. É essencial que você faça uma conta que é básica, são 35 ml por quilo de peso. Então você pega uma calculadora até do seu celular, coloca o seu peso vezes 35, você vai achar a quantidade de água que você precisa tomar. E é aqueles que estão nos assistindo agora que falam assim, me perdoe, doutor Sandro, mas eu não consigo beber nada de água. Gente, eu fico de cara com uma pessoa que diz que não consegue beber nada de água, doutor. Eu falo na rede social e às vezes até parece um pouco grosso. Você já ouviu isso, não já? Pô, eu ouço todo dia. Direto. Eu falo na rede social e isso parece até um pouco grosso. Eu falo assim, se você não consegue tomar água, qual o nível de contribuição que você vai dar para esse lugar onde você vive? Cara, não existe isso. Quer dizer que você consegue tomar 5 litros de cerveja. Quer dizer que você consegue comer 1,5 kg de carne vermelha. Quer dizer que você consegue fazer... E você não consegue tomar água? Sabe? Eu, de fato, não compreendo isso. Eu não compreendo isso. Então, assim, eu acho que a pessoa, quando abre a boca para falar nisso, ela já está dizendo para ela mesma, eu não consigo. E mais do que eu não consigo, ela não quer fazer. Né? Trabalhamento, tá tudo aqui. Tá tudo aqui, porque independente de ser água ou não ser água, a decisão tá no que você diz para você. Se você diz que você consegue, que você vai fazer, você vai fazer. Agora, se você já começa dizendo, não, eu não vou conseguir tomar água, infelizmente isso aí não vai ser uma verdade para você. Entendi. Doutor, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o programa. Você tem um programa, não é isso?
Então, eu tenho, na realidade, 2 programas, né? Eu tenho um programa, inclusive, que é um programa que começou físico, que é um programa de emagrecimento, que eu tenho mais de 3 mil pessoas que perderam mais de 20 quilos, né? Legal. Tiramos muitas pessoas da cirurgia bariátrica. Sério, doutor? Legal. E é uma coisa que me orgulha muito, e esse ano a gente vai catalogar isso através de um livro e fazer uma divulgação. E eu tenho também um programa onde eu ajudo médicos a empreenderem, né? Então eu faço uma mentoria, que é uma mentoria ali de 6 meses, né? Onde eu coloco todos os pilares que eu apliquei na minha vida para chegar onde eu cheguei, né? Então eu ajudo os médicos a prosperarem e ter ali uma vertente maior sobre a medicina. Não só aquele trocar o tempo por dinheiro atrás de uma cadeira ou ter que trabalhar para convênio, só isso. Que legal, cara. Aí você comentou agora a respeito de emagrecimento. E aquela pessoa que até então estava assim, poxa, estava fortinho. Eu não gosto de falar a palavra gorda, gosto de falar fortinho. Estava fortinho, entrou naquele mérito lá, emagreceu. Ai, graças a Deus, consegui emagrecer com o doutor Sandro. Doutor Sandro me passou o quê? Uma receita que eu tenho que estar ali comendo direitinho aquilo ali. Mas só que aquela pessoa botou o pé na jaca de novo e voltou aquele peso antigo e ao dobro. Como fazer para manter esse peso depois de ter emagrecido, doutor? É o tal do efeito sanfona, né? Todo mundo quer correr do efeito sanfona. Mas você sabe que isso é uma coisa relativamente fácil, mas que pouca gente tem conhecimento, inclusive médico. Pasme que eu vou te falar. O grande problema é o seguinte, no momento que você faz uma restrição alimentar, que você faz uma adequação, um déficit calórico, você começa a restringir o número de nutrientes e você começa a emagrecer. E a gente tem lá no tecido adiposo milhares de célulazinhas que estão cheias de triglicerídeo, tá? Que é o que enche essas células. Quando você faz a restrição, elas começam a esvaziar. E a gente vai ter ali milhares de células que estão vazias em relação a isso. E no primeiro momento, essas células elas não morrem. Elas estão ali ainda emitindo sinais para você. E aí você vai lá, faz uma dieta de 2, 3 meses, fez um projeto, né? Projeto verão, projeto carnaval. E aí logo depois você soltou de novo e falou assim, cara, vou comer. A gente tem milhares daquelas células emitindo estímulos para você, falando, joga comida aqui para dentro. Só que ela não sabe quando ela está cheia, ela continua emitindo estímulo. E você perdeu 20 quilos, quando você vai ver, você ganhou 25. Eita! Entendeu? E é o grande problema. E a gente precisa entender que essas células que foram esvaziadas, elas têm um tempo programado de morte. Ela vai ter ali, você tem que se manter dentro daquele peso durante uns 8 meses, 1 ano, até que gere uma memorização do seu novo peso. Enquanto isso não acontece, você fica flutuando para cima e para baixo o tempo inteiro. A dica que eu quero passar para todos vocês aqui nessa tarde, que nós estamos finalizando a nossa entrevista, é que você procure o mais rápido possível, que é hoje e não passe de hoje, o nosso nutrólogo maravilhoso, esse doutor aqui que já me deu várias dicas de estar nos dando aqui nessa tarde essas condições de você estar com o teu corpício maravilhoso e envelhecer com saúde, não é isso, doutor? Esse é o nosso lema, é a gente envelhecer com qualidade. Né? Ninguém está querendo chegar aos 70, 80 anos sendo empurrado por uma cadeira, com pessoas para te ajudando, né? Fica dependendo, não. doutor? A gente quer ter autonomia. Imagina ficar, oi, me ajuda aqui. Ai, tô capenga. Não é isso que... Nem Deus quer isso para você, meu amigo. Sabe quem vai te ajudar? Doutor Sandro. E eu quero deixar um recado aqui para você. Deixa o recado e já deixa os contatos, fica à vontade. Já que a gente está falando de envelhecimento, eu quero que você entenda o seguinte. Se você pensa em envelhecer com qualidade de vida, autonomia, discernimento, cognição, você não pode deixar de fazer atividade física e nem procurar manter, e nem deixar de manter massa muscular. Isso é o que vai fazer você ficar ou não tendo autonomia ou não. E na dependência dos outros. Na dependência dos outros, exatamente. Fica à vontade. Bem, Os contatos. Os contatos lá da clínica Instituto Evolution, 11 2225 3139. E você também me encontra nas redes sociais pelo @eusandroferraz e lá tem o link para você marcar sua consulta, para você entrar em contato com a gente e estamos à disposição sempre. E quando você vê, você tem quantas filhas? 2. Duas filhas, qual a idade delas? 7 e 4. Ixi, é das besteirinhas também, né? Direto. Mas aí você também já puxa... A gente mantém ali durante a semana um certo equilíbrio, mas de vez em quando a gente deixa, não tem isso. Como, né? Não. Renato, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, doutor Sandro. Foi incrível estar com você aqui, muito obrigado pela oportunidade. Tamo junto, irmão. Pode ficar aqui pra gente conversar mais um pouquinho.